Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Nesse final de semana eu assisti alguns filmes no cinema e um dos filmes que eu consegui finalmente conferir foi Homem-Aranha no Spider-Verse. Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dele. E galera, antes de mais nada, não deixem de se inscrever aqui no canal que eu tô quase chegando a 100 mil inscritos. O filme Spider-Man Into the Spider-Verse funciona muito bem de várias formas. Em primeiro lugar, ele funciona muito bem como um filme do Homem-Aranha, porque ele tem uma história muito legal a ser contada. Eu acho que nesse sentido, muitas pessoas estão aclamando o filme como o melhor filme do Homem-Aranha que já saiu até hoje, e eu concordo até certo ponto. O filme realmente é muito bom. Eu não sei se ele é a melhor história do Homem-Aranha, porque eu acho que os filmes do Sam Raimi contaram histórias muito bem contadas, girando em torno do Peter Parker, que evoluíram muito bem o personagem. E esse filme eu não sei se evolui tão bem nenhum dos Homem-Aranha que ele aborda, porque tem vários. Então eu não sei se ele seria o melhor em termos de história. Mas, em termos gerais, eu acredito sim que ele é o melhor filme envolvendo o personagem Homem-Aranha como protagonista. Asking answers to no one. I love you, Miles. Yeah, I know that. You gotta say I love you back. Dad, are you serious? I wanna hear it. Look at this place. Dad, I love you. Dad, I love you. O segundo modo que o filme funciona muito bem pra mim é que foi o primeiro filme a trazer o Miles Morales. E o Miles Morales é muito querido pelos fãs de quadrinho, ele é a segunda versão mais famosa do Homem-Aranha depois do próprio Peter Parker. Como de costume nas redes sociais, a escolha do Miles Morales para esse filme criou uma certa controvérsia, como é comum, como eu disse na internet, mas o filme tem não só um, mas dois Peter Parkers, então não dá pra ninguém reclamar, porque tem Homem-Aranha pra qualquer gosto. E não só isso, eles conseguiram trazer outros personagens bem interessantes que são mais desconhecidos das pessoas, como por exemplo o Homem-Aranha em forma de porco. Eu sinceramente achei que tinha sido uma criação dos Simpsons, e eu achei que aquela cena que aparece no trailer era uma piadinha só, zoando até aquele fato dos Simpsons, do Spider-Pig, né, do porco-aranha. Mas não, esse personagem existe há bastante tempo nos quadrinhos, eu realmente desconhecia. It can get weirder. Okay. E tanto ele, quanto o Spider-Man Noir, quanto a Spider-Gwen trazem muitas coisas positivas pro filme, trazem um gosto diferente para cada cena tem uma coisa extremamente criativa, uma coisa extremamente diferente acontecendo. As cenas com esse porco-aranha, por exemplo, são bem divertidas, lembram aqueles cartoons antigos, e ele inclusive chega a falar a famosa frase da Warner, que eu não sei se pode dar algum problema na justiça, mas eu acredito que não. E o filme no começo funciona mais ou menos como o filme do Batman Lego. Ele faz quase que uma homenagem aos filmes antigos, ele mostra de forma rápida os acontecimentos das 3 gerações anteriores do Homem-Aranha, mais ou menos como o Batman Lego faz nas primeiras cenas, que eles mostram coisas de cada uma das versões do Batman. Então acho que nesse sentido os dois filmes funcionam mais ou menos da mesma forma, e da mesma forma que o Batman Lego traz uma animação extremamente diferente, porque gira em torno dos Legos, eles conseguem usar a criatividade. Esse filme também usou a criatividade de uma forma sensacional. Primeiro, eles usaram um estilo de animação extremamente inovador. Eles tiraram, a cada 2 frames, eles tiraram um frame. Em vez do filme funcionar em 48 frames por segundo, se não me engano, o filme funciona com 24 frames por segundo. Então cada cena é mais rica e cada cena, cada frame é mais importante. E ele consegue trazer o feeling do quadrinho, porque tudo fica meio quebrado, não é uma animação que flui muito naturalmente, então realmente dá a sensação que a gente está lendo um quadrinho. Assim como quando o Miles Morales pensa muito em alguma coisa, aparece o balãozinho como se ele estivesse dentro do quadrinho, e algumas vezes durante o filme, algumas vezes nas cenas de ação, a cena para num freeze frame, como se realmente fosse uma página de quadrinho. Então nesse sentido a animação foi simplesmente fantástica. Foi a primeira vez que a gente pode realmente dizer que foi como ver os quadrinhos ganharem vida. Eu acho que esse filme fez mais ou menos o que Sin City já tinha feito alguns anos atrás, porém agora em forma de animação, que fica
ainda mais fiel aos quadrinhos, justamente por ser algo desenhado. A história em si, envolvendo o Rei do Crime, eu também não vou entrar em muitos detalhes, porque pode ser que alguns de vocês ainda não tenham assistido, mas a história é meio que insignificante, é praticamente a desculpa que o filme dá para juntar todas essas versões do Homem-Aranha. O Rei do Crime tem motivos nobres, geralmente o Rei do Crime tem alguma motivação mais nobre por trás das ações dele, e nesse filme não é diferente. O Rei do Crime tá simplesmente gigantesco, uma coisa que jamais funcionaria numa versão live action. Como a gente viu, o Vincent D'Onofrio faz o Rei do Crime praticamente de forma perfeita na série do Demolidor, mas no desenho animado eu acho que ele funcionou muito bem também, porque numa animação, como eu falei, essas coisas mais caricatas, essas coisas mais bizarras, funcionam também de uma forma positiva. I'm the one and only Spider-Man. At least that's what I thought. You ever hear of the Super Collider? You're gonna love this. Dimension opening now. You're like me. Eu sinceramente me surpreendi positivamente com o quanto a história foca no personagem do Miles Morales e como a história trata muito bem e desenvolve muito bem o personagem dele. Eu achei que a história fosse atirar para todos os lados, que fosse dar a mesma quantidade de tempo para cada um dos personagens, para cada uma das versões do Homem-Aranha, mas foi um acerto muito grande colocar o Miles Morales como protagonista, o Peter Parker como o seu primeiro ali, digamos assim, como o primeiro coadjuvante, e os outros praticamente fazendo participação especial, tirando a Spider-Gwen, que aparece um pouquinho mais do que os outros três, porque eles conseguiram não só focar no aspecto de crossover desse filme, que é muito positivo, mas eles conseguiram também focar e criar uma história com base no personagem do Miles Morales. E eu acredito que na sequência eles não precisem trazer esses personagens de volta. Eu acho que eles já apresentaram o Miles Morales junto com a Tia May, junto com o Peter Parker, junto com esses outros personagens. Então eu acho que ele já conseguiu vida própria para tocar o próximo filme. Sem falar que a Sony já está planejando fazer 2 spin-offs, que eu acho que, se não me engano, um é da Spider-Gwen, o outro eu não sei exatamente o que vai ser até o momento, mas eu realmente espero que o próximo filme gire em torno do Miles Morales, porque ele é um personagem muito rico, assim como o Peter Parker foi nos filmes do Sam Raimi. Can you teach me? Yes, I can. Time to swing. Good, you're doing it. Double tap to release and whip it out again. Okay. Whip. And release. You're a natural. Whip. E agora, falando mais um pouquinho da animação, eu não quero ser repetitivo, mas tem que aclamar a animação funciona de forma perfeita. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que a animação desgasta um pouquinho com o tempo, e eu tenho que admitir que isso é verdade, principalmente no terceiro ato. A animação fica um pouquinho pesada de assistir e começa a dar um certo cansaço, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso é um problema bastante comum em filmes de super-herói, seja animação, seja live action. O terceiro ato geralmente é muito poluído visualmente, a gente vê isso em filmes da DC, em filmes da Marvel um pouquinho menos, porque eles não carregam tanto de CGI as cenas, mas também é um problema que a gente vê em filmes da Marvel, e nesse filme da Sony não foi diferente. O terceiro ato chega um momento que fica completamente caótico, mas isso já era esperado pela natureza do multiverso que a gente vê no filme, então já era esperado que no terceiro ato fosse acontecer alguma coisa bem maluca envolvendo esse aspecto do filme. A família do Miles Morales também é muito bem desenvolvida, a gente vê a relação entre o pai e entre o tio, é uma relação que não funciona, é uma relação que eles estão afastados por algum motivo que é falado no filme, e o filme traz alguns momentos bem emotivos, principalmente logo no começo do filme, uma cena extremamente emocionante. Eu não esperava que um filme de animação do Homem-Aranha fosse trazer cenas tão emocionantes assim, 2, 3, 4 vezes no decorrer do filme todo, mas o filme soube muito bem trabalhar tanto o drama, quanto a ação, quanto a comédia e etc. E esse filme ajuda ainda mais a provar que o filme do Han Solo teria sido um sucesso muito maior se eles tivessem deixado o Lord e o Miller terminarem a versão deles. Porque eu acho que o humor nesse filme funciona muito melhor do que no filme do Han Solo, que era o objetivo deles com o filme original. E falando um pouquinho também a respeito da indicação desse filme ao Oscar, eu realmente espero que esse filme ganhe o Oscar de melhor animação, porque eu já assisti Os Incríveis 2, que foi um filme que eu gostei, mas não gostei tanto assim. Eu não acho que Os Incríveis 2 mereça ganhar no lugar desse filme do Homem-Aranha, e eu duvido que um filme do Detona Ralph seja superior. Eu ainda não consegui assistir, eu pretendo assistir Wi-Fi Ralph em breve, mas eu ainda não consegui. Mas eu realmente duvido que com aqueles personagens eles consigam fazer um filme superior
a esse filme do Homem-Aranha, que pra mim, o único defeitinho bem pequeno do filme é o caos do terceiro ato, mas como eu falei, é um problema geral desse gênero e que eu não vou punir esse filme em específico por ter esse problema que, como eu disse, muitos outros filmes têm. E eu quero fazer esse vídeo sem spoilers porque eu pretendo abordar esse assunto em outros vídeos, porque eu realmente gostei muito desse filme, eu identifiquei alguns easter eggs interessantes que eu quero ver se outras pessoas identificaram também. Então, dependendo da performance desse vídeo aqui, eu pretendo fazer outro vídeo a respeito de Spider-Man Into the Spider-Verse. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou da animação do Homem-Aranha produzida pela Sony, não deixe de comentar aqui no vídeo, não deixe de curtir o vídeo para eu saber que vocês querem ver um vídeo novo a respeito desse assunto. Então, pela animação extremamente criativa, pelo filme saber balancear muito bem drama, ação, as atuações em português, pelo menos eu assisti o filme dublado, mas as atuações estão muito boas e eu ouvi elogios a respeito das atuações na dublagem original, na dublagem em inglês. E eu gostei muito de todas as 6 versões do Homem-Aranha que são apresentadas, inclusive da versão de anime, que muitas pessoas reclamaram que não se encaixa muito bem no filme, mas eu gostei muito porque mostra que nem todos os Homem-Aranha têm que ter exatamente o mesmo poder, têm que agir mais ou menos da mesma forma. Essa versão controla um robô através de uma aranha, a gente não consegue entender exatamente o que está se passando com essa personagem, e eu gostei disso porque mostra que nem toda a realidade vai ter um Homem-Aranha parecido com poderes parecidos. Então eu gostei bastante e eu espero que talvez num próximo filme, não envolvendo Miles Morales, mas talvez um desses filmes derivados abordem novamente essas versões um pouquinho mais alternativas do Homem-Aranha. E eu adoraria principalmente ver um filme do Spider-Man noir, mais ou menos nos moldes da série do Batman que a gente viu na TV. Então, como eu tava falando, por tudo isso, eu dou pro filme Spider-Man Into the Spider-Verse 5 estrelas. Spider-Man. Officer, I love you. Wait, what? E galera, o mais importante, como sempre, é saber a opinião de vocês, o que vocês acharam a respeito desse filme. Vocês gostaram? Não gostaram? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.